Então, vamos lá. O que ele vai fazer aqui? Nesse caso aqui, olha só, né, na verdade, até esse string cadena que a gente vai precisar. Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, esse long card aqui também não. Então, esse server, o S aqui, o server socket, esse objeto S é do servidor, o S1 é o socket, porque eu aproveitei aquele da aula passada, tá? Aí você vê, eu estabeleço o servidor na porta 4321, 300 conexões simultâneas, e aí eu faço aqui dentro de um while true, o que ele faz? Aí aqui eu tenho aqui o accept, que aí se tiver uma conexão válida, tá vendo? Que o S, que é o objeto aqui do servidor, aí ele retorna um socket, aí ele abre uma string de saída e uma de entrada. E aí ele recebe aqui, ó, uma mensagem do cliente. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Vou comentar aqui. Recebe mensagem do cliente. Tá? E aí ele mostra aqui, ó, mensagem recebida do cliente. Ah, tá, ele está enviando aquele cadena de volta. O que nós vamos fazer aqui? Altera... você pode botar aqui, ó. Então, aqui, da seguinte forma. String, cadena. Você pode botar aqui, ó. Mensagem recebida no servidor. Ok? E aí, aqui, o que ele faz aqui? Ele envia... Oita, cadê meu mouse, meu Deus? Ah, agora apareceu. Aqui, ó. O que ele faz aqui? Envia mensagem para o cliente. Tá? Aí essa mensagem aqui, mensagem recebida no servidor. Ele confirma para o cliente. Aqui, o que ele faz aqui? Aqui, ó. Se a mensagem recebida no servidor for terminar, tá? O que ele vai fazer? Ele faz o quê? Ele sai do loop. Aqui, o que ele faz? Ó? A MSG é a mensagem que ele recebeu do cliente aqui, ó. Tá? Aqui. E aí, se a mensagem for escrever terminar, tá vendo? Quando ele faz isso aqui, ó, compare to ignore case, ele compara com terminar independente se for maiúscula, minúscula, não importa. Se digitou terminar, tá vendo? Ele dá um break, aí ele vai sair do loop aqui. Tá? E aqui, o que ele faz? Ele fecha a conexão. Né? Tá? E aqui, obviamente, aqui no accept, né? É bom que isso depois fica tudo gravado, né? Dá para ver. Né? Então, aqui, retorna socket de uma conexão válida. Tá? Ok? Aí, ele vai fazer isso aqui. No caso, ele recebe uma mensagem do cliente, mostra a mensagem aqui, né? Que recebeu do cliente. Tá? Mensagem recebida do cliente, mostra qual que é. Ele envia para o cliente a mensagem recebida no servidor. Tá? Isso é um servidor bem simples que, a princípio, faz isso aqui. Ok? Tá? Já aqui do lado do cliente, olha aqui que o cliente faz. Então, aqui,
no lado do cliente, ele faz o que aqui, ó? Lê o IP fornecido pelo usuário. Aqui. E aqui, né, ele faz o quê? Lê a porta fornecida pelo usuário. Então, você vai digitar e ele vai ler. E aí, o que ele faz aqui? Cria o endereço, no caso aqui, né, objeto endereço com o IPI porta. Tá? Aqui. Ele está criando, tanto é que ele põe IPI porta. Tanto é que aqui ele está criando, ó, Inet Socket Address, ou seja, é o endereço do socket internet. E aqui, o que ele faz? Esse S-socket, ele faz o que aqui? Estabelece o socket. A princípio vazio. Aí aqui ele faz o quê? Conecta o socket no endereço especificado com 1000 milissegundos de timeout. Ou seja, ele espera esse 1000 aqui, é o timeout, tá? Então, ele espera até 1000 milissegundos. Gente, desculpa aí que eu esqueci de perguntar, cara. Ah, tá, é porque eu tinha apagado, mas só se ela já foi declarada lá, aqui no servidor, né? É só não colocar. Tá? É porque eu apaguei ela aqui em cima, tá vendo? Mas se você deixar, tudo bem. Tá? Então, só mais uma coisa. O tamanho da letra lá tá bom, gente? É que vocês estão... Ah, tá. Bacana. Se estiver pequeno, só falar, tá? E aí, aqui a gente faz o que aqui? Né? Usuário digita mensagem a ser enviada para o servidor. Tá? E aqui, o que ele faz aqui? Ó? Envia mensagem para o servidor. Aqui, né, tá vendo? Ele prepara a string de saída e envia. E aqui, o que ele faz? Prepara a string de entrada e faz o quê? Recebe a mensagem do servidor aqui. E aqui, fecha a conexão. Tá? E aí, o que acontece aqui, né? Se o usuário digitou terminar, sai do loop. Aqui, tá? Ele sai do loop aqui também. Então, tá? É isso que, no caso, está acontecendo aqui. Tá? Então, também é um cliente bem simples a princípio, tá? Para vocês verem. Então, eu vou rodar ele aqui, ó. CMD, para poder rodar o cliente e o servidor. Tá vendo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar aqui Java C-cp ponto cliente 3 ponto Java servidor 3 ponto Java. Vou compilar os dois de uma vez só. Compilou. Aí eu vou rodar primeiro o servidor Java -cp ponto
servidor 3. Aí ele está rodando. Agora eu vou rodar o cliente aqui. Java -cp. Cliente 3.java. Que Java. Só cliente 3. Tá vendo? Aí digite IP. Aí eu vou botar o IP local, né? 127.0.0.1. Qual é a porta? Se a gente olhar aqui no código, a gente vê que botou no servidor aqui a porta 4321 aqui, ó. Certo? Aqui. Então eu vou botar a porta 4321. Beleza? Digite a mensagem a ser enviada. Teste 1, 2, 3. Aí, ó, se eu for olhar aqui, ó, você vê que o servidor tá aqui, tá vendo? Ó, vou diminuir a tela aqui para vocês verem. Digite a mensagem a ser enviada. Agora, vamos ver se funciona. Tá vendo? Aí apareceu aqui. Tá? Beleza pura. Tá vendo? Aí aparece. E se eu digitar terminar, aí ele termina o cliente do servidor. Bacana? Tá vendo? Ele terminou aqui no servidor. Tá? Isso aqui vai ser legal depois, quando a gente pegar, ver mais para frente essa questão de programação multithread e fazer o servidor ficar multithread. Aí eu vou poder ter, por exemplo, eu posso ter um outro cliente, tá, pendurado aqui no mesmo servidor. Eu posso ter vários. Tá? Aí vai ficar bem legal. Porque do jeito que está até o momento, ele só consegue tratar um cliente de cada vez. Tá? A situação aqui, ele só consegue tratar um cliente só de cada vez. Tá? Do jeito que está especificado. A minha máquina hoje aqui tá, como falo, o povo tá podre hoje. Meu Deus do céu. Não sei se é o problema desse meu teclado aqui, não sei o que tá dando. Tô tentando dar Alt Tab para mudar a tela e o meu bicho não vai. Jesus, travou tudo aqui, ó. Coisas que só o Windows faz por você. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu mandar do cabo aqui para ver se melhora os trem. Isso aí. Isso é porque o que acontece, Bruno, que aí eu vou depois fazer o exercício, depois nós vamos fazer mais para frente, que na verdade, quando a gente vai fazer a programação multithread, a gente, a princípio, cada vez que tiver um accept, tá? Ele cria um socket, isso mesmo. E aí eu passo esse socket para a thread, crio a thread, passo esse socket para a thread,
deixo ela se virar para lá e volto na conexão, para esperar uma outra conexão, entendeu? Na hora que a gente fazer, vai ficar bem legal, aí vocês vão conseguir entender como é que funciona. Uma coisa que eu queria que vocês tentassem fazer é uma coisa bem simples, tá? Eu vou passar aqui, vou escrever aqui na mensagem aqui como exercício. Então, eu quero fazer assim, ó, fazer um cliente, só cliente, tá? Você não precisa fazer o servidor. Fazer um cliente que leia do usuário o IP da máquina. IP é o nome, né? Tanto faz. Máquina. A porta inicial e a porta final. O objetivo é fazer um scan de portas que indique quais portas estão abertas na máquina alvo. Tá? Então, eu só quero que você me diga quais são as portas que estão abertas. Por quê? Lembra que eu falei na aula passada? A porta, ela identifica o serviço. Então, se eu... E vamos dizer assim, normalmente, a primeira coisa que, vamos dizer assim, um hack, alguém que faz quando quer atacar uma máquina, ele vê quais são as portas que estão abertas, porque aí ele sabe quais são os serviços que estão ali. Entendeu? E aí, vai que você tem um administrador do sistema desavisado, ele não atualiza as versões do software, e aí você pode tentar encontrar uma vulnerabilidade. Por exemplo, o cara usa uma versão ou do Apache, ou do MySQL, ou do PHP, sei lá, uma versão antiga que tem uma determinada vulnerabilidade. Aí você tem como explorar, porque você sabe se aquela porta está aberta, é porque tem aquele serviço está rodando ali. Tá? E aí você tenta, você explora. Se o cara é um administrador do sistema desavisado, não atualiza, você pode explorar aquela vulnerabilidade, tá? Então, eu queria que vocês fizessem só um cliente como exercício, tá? Não tem servidor nesse caso, porque o servidor vai ser a máquina-alvo, tá? Vai ser a máquina-alvo. Que aí você vai fazendo um loop, num for, que ele vai naquele IP, aí você só vai mudando a porta, dentro de um for, onde que você vai da porta inicial até a porta final. Tá? Então, ó, no meu horário aqui são 14h40. Eu vou dar até as 15 para vocês tentarem fazer o exercício, eu vou voltar aqui para corrigir, tá ok? Então, como eu tinha comentado anteriormente, né? Então aqui, olha, você vai fazer o que para o scan de porta? Então, inicialmente, você faz o que aqui, ó? Faz o quê? Lê o IP ou nome da máquina-alvo. Aqui, meio óbvio, né? Aí aqui embaixo você lê porta, a porta de início, e aqui lê a porta final. Então, aqui, ó, tá vendo que eu falei? Tu vai fazer um for da porta inic, que é a primeira, a porta inicial, até a porta final, pulando de um em um. Aí você começa aqui com socket vazio, tá vendo? Aí você estabelece o endereço com aquele IP
E a porta aqui é o quê? É o contador aqui do fórum. Ó. Tá vendo aqui? Int porta, indo de porta inic, até menor ou igual que porta fim, pulando de 1 em 1. Aí você tem, faz aqui o socket vazio e conecta naquele endereço. Aí a única coisa aqui, tá, gente? Para não demorar demais, aí eu diminuí o tempo, em vez de botar milissegundos, eu botei 50, para não demorar demais, tá? Se ele conseguir conectar, ele diz que aquela determinada porta está aberta. Que se ele der, vamos dizer assim, errado, tá? Ele não precisa fazer nada, e finally, né, que o finally aqui, ele, independente de se ele entrou aqui ou aqui, ele executa. Né? Então, eu só quero saber quais portas estão abertas. Então, aqui, né, aqui, né, ele faz aqui, estabelece o endereço e porta, cria socket vazio, e aqui conecta o socket no endereço com timeout de 50 milissegundos, para não demorar demais. E aqui mostra se a porta está aberta. Aqui, no caso, houve conexão, né? Se não houve conexão, não precisa mostrar nada. Por que não me interessa saber que a porta está fechada? Não interessa. Para que eu quero saber se a porta está fechada? Não serve para nada. E aqui fecha a conexão. Então, ele só vai me mostrar as portas que estão abertas. Quer ver? Ó? Eu vou executar o código para vocês verem legalzinho como é que funciona. Então, vamos lá, Java, C, menos C. É melhor também aumentar o tamanho da letra, né? cp.scan de porta, porta ou portas? Porta só mesmo. Aí ele compilou. Agora vamos executar ele. Então, só para vocês verem, eu vou botar aqui, ó, GTP. Eu vou botar aqui, ó, www, deixa eu botar em minúsculo, .globo.com. Aí eu vou botar da porta 70 até a porta 500. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter a porta 80, que é HTTP, e a 443, que é HTTPS. Dá para não demorar demais, tá? Se você quiser botar outros números, pode botar. Tá? Eu só vou botar isso para vocês verem. Quer ver? Ó, a 80 está aberta. Até chegar na 443 demora um pouquinho, né? Porque cada uma de 80 até a 442 demora 50 milissegundos cada uma para ficar testando, né? Aí a gente já vai ver, só um minutinho. Já chega lá. Aí, ó, viu? Quer ver, ó? Para provar que está aberta, ó, eu vou botar aqui, ó, net stat menos -an. Aí eu vou mostrar aqui na minha máquina, ó, as que estão abertas, ó. Ó, 135, tá vendo aqui, ó? Eu vou botar na minha porta local. 445, 1462, 5040, 768. Então, eu vou pegar da porta 100 a 7700, aí vocês vão ver que essas portas aqui estão abertas, beleza? Tá?
Ó, vou pegar aqui da 100 até 7.700. O bicho burro. Tem que botar o IP primeiro, né? 127.0.0.1. A porta inicial é a 100 e a final 7.700. Tá vendo? A 135, a 445. Tá vendo? Já achou duas. Tá vendo? Que foram essas duas iniciais aqui que eu falei, ó, na minha máquina. Ó. Tá vendo? Essas aqui, essas duas primeiras aqui. Daqui a pouco ele vai achar 1462, 540, 768. Quer ver? Ó, 1462. Daqui a pouco ele vai chegar a 5040 e a outra. Tá vendo? Ele vai me mostrar só as portas que estão abertas. Ou seja, por quê? Que tem um serviço rodando ali. Tá? Uma coisa que você pode fazer enquanto está rodando, você pode perguntar até aqui no próprio Windows, ó. Google. É melhor, né? Vamos ser mais inteligentes, né? Eu vou botar aqui, ó. bar de Google com. Vamos ser. Se agora a gente já tem aqui. Vai. Uhum. Aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu tentar com a minha conta, então, do Gmail. Beleza. Aqui, ó. Qual serviço do Windows roda na porta 135? Vamos ver? Tá vendo? Ó? Serviço RPC, Remote, de processo remoto. Tá? Tá vendo? Então, eu já sei qual é. Aí eu posso depois ver. Será que esse protocolo, nessa porta, tem alguma vulnerabilidade? Se eu quiser, eu vejo. Qual é o outro meu que está rodando aqui? Ó? Tá vendo? Achou aquelas que eu falei. Ó. Qual é o que está rodando na porta 445? É só perguntar. Ó. Tá vendo? Roda na porta 445. Tá vendo? O serviço Server Message Block. Tá vendo? É o serviço de compartilhamento de arquivo, impressora e outros recursos. Tá vendo? Que é para rodar em rede local. Tá vendo? Então você tem como ver, tá? Os serviços que estão abertos. Legal, gente? Então você pode testar, né, para ver. O que acontece é o seguinte: vocês sabem que tem o IDS, né, que é o Sistema de Detecção de Intrusão, Intrusion Detection System. Então, o que acontece? Se alguém fica tentando de um mesmo IP várias portas na sequência, você já sabe logo que ele é um scan de porta, ou seja, alguém que está querendo alguma coisa que não deve. Aí o que normalmente esse sistema faz? Ele pega o IP da máquina que está fazendo isso, coloca no firewall como bloqueado. Ou seja, bloqueia aquele IP. Né? Aí ele bloqueia. Tá? Tem IDS que faz isso. Tá vendo? Você perguntar até para ele, ó. Tá vendo? O que é aqui, ó. IDS, né? Sistema de detecção. Eita, botei C demais. Aí. Intrusão. Tá vendo? Então, o sistema de detecção de intrusão é um sistema que monitora uma rede em busca de atividades ou eventos para indicar uma violação de segurança. Tá? Então,
Uma detecção é essa, porque ninguém que quer fazer uma coisa legítima fica testando uma porta atrás da outra. E olha só que legal que eu falei dessa porta 445, ó. Tá vendo? O SMB é um alvo comum para ataque cibernético, tá vendo? Então, malwares, WannaCry e Petya exploram. Se ele tiver vulnerabilidade, tá? Então você tem como explorar isso aí, tá? Ah, tá, eu posso subir ele lá agora. Deixa eu já boto ele logo lá. Deixa eu ver se esse scan de porta comentado aqui. Deixa eu já. Eu salvei. Salvei. Já põe agora, para não ter problema, que editar. Clico nele, excluo, ok. Clico, escolher, scan de porta.java, abrir, enviar, salvar. Pronto, já está lá o comentado, o scan de porta. Esse aí, o comentado já está lá. Bacana? Já coloquei o bichinho lá. Tá? Mas vocês conseguiram, gente, pelo menos entender qual é a ideia, por exemplo, igual desse scan de porta, para que serve, para vocês entenderem. Então, a ideia ele vai batendo. Se a porta abrir, que tem um serviço ali, tá? Então, você sabe, opa, se tem um serviço, então, por incrível que pareça, a maior parte dos hackers faz isso, porque tem gente, cara, administrador, vocês podem achar mentira, cara, foi 2004, 2005 e tudo mais, eu fui no Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação, lá no ITA. E, cara, e por incrível que pareça, já desde aquela época, cara, o pessoal tem gente que às vezes, por estar num lugar afastado, eu estou no Tocantins, eu estou na Amazônia, ninguém acha que não acha, bro. Pô, quando você só tá um clique de distância, rapaz. Então, os caras não atualizam o sistema. Aí o hacker simplesmente ele pega e faz o quê? Ele vê, tem um serviço lá rodando naquela porta. Deixa eu tentar, se ele não atualizou, deixa eu ver se ele tem uma vulnerabilidade ainda de versões antigas. Ele testa, tá? E aí ele testa. Quer ver, ó? Só para vocês verem, quem é um pouquinho mais aqui, ó. Mas é que eu esqueci o nome aqui. Me diga exemplos de programas que testam vulnerabilidades em redes. Quer ver, ó? Eu lembrava agora que já faz tempo que eu lecionei esse disciplina e tudo mais, eu esqueci o nome. Mas quer ver, ó? Aí vai ver. Aí, ó, esse Nexus, aí Wireshark, cara, tem uns. Esse aqui eu sei porque eu já mexi. Cara, esse Nmap, tá vendo? Ó? É um scan de portas, tá vendo? Tá vendo? Que foi o que a gente fez aqui. Entendeu? Só que aí ele também pode identificar mais vulnerabilidades, alguma coisa. Tá? Então, tem uns que eles. Tem um, rapaz, até esse nome feio, Demon, alguma coisa, quer ver? Quer ver? Tem Daemon no nome. Mas eu esqueci qual é. Tinha um outro que era famoso, cara. Eu esqueci o nome qual que era. Eu esqueci agora qual era o nome, cara. Mas tem esses que faz essa coisa. Aí você pode testar e ver se tem alguma vulnerabilidade. Aí é só
aplicar e você consegue ganhar a rede lá. Tá? Então, a maioria, cara. Quer dizer, na verdade, um cara que faz isso eu não chamo nem de hacker mesmo, né? Que o hacker é o cara que descobre uma vulnerabilidade, uma deficiência, uma coisa nova, né? Ou seja, o cara que pesquisa mesmo, estudioso, descobre. Esses caras que normalmente só usam uma coisa que já é pronta. Eu acho que ele é mais aquele lamer, né? Não é um hacker mesmo, né? Hacker, na minha opinião, é o cara que descobre mesmo. O cara que cria o software que faz aquilo. Aí tudo bem. Mas quem só usa e já está pronto, né? Eu acho que é mais o cara é mais um lamer, não é um hacker mesmo, na palavra, né? Para mim é o cara que manja mesmo do negócio, né? Tá? Então, a ideia é essa aí. Bom, então, vamos lá. Então, threads são fluxos de execução que rodam dentro de um processo, aplicação. Normalmente, os threads compartilham regiões de memória, mas não necessariamente. Ele pode compartilhar ou não, aí depende do que você pretende fazer, né? Então, processos permitem que seu SO execute mais de uma aplicação ao mesmo tempo, ou seja, seria multiprocesso. Ou seja, eu posso rodar vários programas, por exemplo, ao mesmo tempo. Já o multithread permite que a sua aplicação execute mais de um método ou trecho do código ao mesmo tempo. Então, eu posso rodar, se eu quiser, ou o mesmo trecho de código várias vezes, ou trechos de código diferente, tá? Que aí seriam os programas multithread. Um exemplo disso é quando você, por exemplo, abre no navegador uma nova aba. Então, quando você abre uma nova aba, você não está, por exemplo, executando uma versão completa do navegador na memória. Senão, você esgotar a memória rapidão, né? A mesma coisa quando você tem, por exemplo, links assim que você quer baixar arquivos, né? E aí você clica em salvar como, vai clicando. Então, ele cria uma thread para salvar, por exemplo, cada um dos arquivos. Ele não cria um navegador completo só para aquilo. Tá? Então, o processo, tá? Por exemplo, ele cria, no caso, antigamente ele simulava essa ideia com essa ideia do fork join, ele cria um processo filho com a cópia completa do pai. Então, isso faz o quê? Quando você executava esse comando fork, então ele fazia como? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele vem com uma linha de execução. Quando você executa o comando fork, o que ele faz? Vem o processo pai que criou para um lado e o processo filho para o outro. Só que o processo filho é uma cópia completa do pai. Como assim uma cópia completa, professor? Inclusive as variáveis de memória, tudo igual. Normalmente só tem uma variável que é diferente. E antes de executar o comando, a gente faz assim, ó. Pid recebe fork. Aí o que acontece? Tá? O processo pai, tá? Ele recebe aqui o PID do filho. Tá? Entendeu? Então, qual é a moral da história? Só essa variável PID que é diferente, inicialmente.
Aí depois, conforme o código anda, aí pode mudar, né? Mas naquele momento a única diferença é só nisso. O que é o PID? É a identificação do processo. Né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, aqui, ó, PowerShell, viu? Se eu der o comando aqui PS, né? Ele me mostra aqui, é igual que tem no Linux, né? Aquele comando PS. Né? Aí uma das informações que ele me manda é o ID, né? Ou Process, o PID, tanto faz, que é o quê? É identificação única, é um número que identifica o processo. Né? Então, eu tenho o ID dele aqui. Já a thread, tá? Ele é um processo leve. Por quê? Porque ele não é uma cópia completa do pai, igual é no caso do fork join, tá? Então, qual é uma forma que eu posso criar threads no Java? Tem duas formas, com herança ou interfaces. Professor Marcelo, eu prefiro por herança, que eu acho que o código fica muito mais simples, sabe? Então, usando herança, sua classe já é uma thread, que quando tiver seu método start chamado, vai executar tudo que estiver no método run. Então, preste atenção. Aqui tem a classe, ó test thread, beleza? E aí ela faz aqui extends thread, ou seja, ela herda tudo que tem da classe thread, ou seja, é uma thread. E aí aqui, ó, quando eu chamo o construtor, né, que é o método que tem o mesmo nome da classe, se eu quiser eu posso passar um nome para essa thread. E aqui o super, eu chamo o construtor da classe Py, que é da classe thread, e eu passo esse nome para ela. Aqui eu estou, a princípio, fazendo só isso. Né? Aí aqui, ó, eu tenho o método run. Ou seja, tá? O construtor ele é chamado na criação da classe, ou seja, quando eu dou o new aqui, né? Que é o new test thread. Aí ele chama o construtor. E quando eu dou aqui embaixo o método start da thread, ela chama o método run. Aqui. Tá? Seria igual ao que equivaleria ao main da thread. Tá? E aqui, o que ela está fazendo? Ela tem um loop que vai de 0 a 4, e aí ele mostra o nome da thread na etapa I. Dentro que ele tem um sleep, né, que ele espera até 2 segundos, né, que ele gera um número entre 0 e 1, multiplica por 2.000, e esse sleep é em milissegundos. Se é 2.000 milissegundos, é até 2 segundos. Quando terminou o for, ele diz o quê? A thread terminada, e ele dá o nome da thread. Tá? Aqui. Então, aí eu vou ter um ponto Java que tem esse nome. E onde é que está o que vai ser executado? Está aqui, ó. Public class, corrida threads. E aí eu vou criar duas threads aqui, A e B. Aí eu falo A, new test thread A1. Então eu dou esse nome A1 para a thread A e dou o start nela. Aí aqui ela chama o construtor e aqui ela chama o método run. E aqui eu dou B, new test thread, eu dou o nome B1, que ela chama o construtor, e aqui eu chamo o método run com start. Aí aqui, olha só que interessante. Esse adjoin e bjoin, o que acontece? Deixa eu pegar o desenhozinho aqui de novo. Quando eu crio a thread, e aí eu dou o start aqui. Aí vem
o A1 para cá e o B1 para o lado de cá. A ThreadPy, que é essa aqui, o que ela faz? Ela segue o caminho dela, só que ela para aqui no que? Adjoin e Bjoin. O que esse adjoin e Bjoin fala? O adjoin está dizendo o quê? Espera a thread A terminar. Aí ele espera ela terminar aqui. E depois ele tem que Bjoin. É o quê? Espera a thread B terminar. E ele espera. E aí, depois que ele termina. Então, isso aqui, a gente usa esse join, alguma coisa assim, quando acontece o quê? Imagina que eu quero fazer uma tarefa, tá? Eu quero dividir essa tarefa entre as threads e a minha tarefa global só termina quando a última thread termina. Então, eu tenho que esperar a última. Então, eu tenho que usar o adjoin e bjoin aqui. Agora, por exemplo, se eu estou fazendo, igual na aula que vem, nós vamos fazer o servidor multithread. Aí eu não vou precisar disso aqui. Por quê? Senão, se eu boto a join, por exemplo, fazer um join, eu vou ter que esperar a thread terminar para eu tratar outro cliente. Aí eu sincronizei. Aí eu fiquei igual que eu já estava antes. Então, eu não, quando eu estou no servidor multithread, eu não uso isso. Por quê? A ThreadPy vai receber uma conexão, cria a... O que ele vai fazer? Ele vem, ele cria a thread para cá, deixa ela se virando para lá e volta para esperar outra conexão. E cria outra thread quando tem outra conexão e volta. E fica nessa brincadeira. Ela não precisa fazer essa sincronia aqui. Tá? Então, a gente usa dependendo da aplicação. Esse adjoin e bjoin aqui. Já usando interface, é um pouquinho diferente, tá? Então, usando interface, define-se uma classe, cujo método run vai ser executado por uma thread. Para isso, deve-se dizer que implementa a interface runnable, que é composta pelo método run. Então, quando uma thread é construída, usando como argumento uma classe que implementa a interface runnable, chamar o método start para essa thread faz com que o método run da classe comece a ser executado nessa thread. Então, olha só como é que isso aqui é um pouco diferente. A test thread, ela implementa runnable, ela não extends threads. Né? Aí, eu vou ter que ter aqui um atributo str que guarda um nome lá daquela thread. Aí é óbvio, né? Aqui, ao invés de eu ter o nome, aqui, igual está aqui, né? Que é getName, que é um método já que já vem da classe thread, né? Eu simplesmente mostro aqui o str, que é o nome que eu dei, né? E aqui, olha, no Corrida Threads que muda um pouco, tá vendo? Eu crio T1 e T2 como thread e A e B como test thread. Aí, primeiro eu crio A como test thread e depois, em T1, eu dou new thread o A. Você vê que dá mais trabalho. Por isso que eu falei que eu prefiro usar com herança. Tá? Eu prefiro. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Primeiro, aqui, implementar isso aqui e rodar para ver o que acontece. Então, você cria um ponto Java chamado testthreads e depois um outro chamado ponto Java corrida threads e bota esse código lá e executa para ver o que acontece, que depois eu vou passar uma coisinha para vocês testarem aí. Vamos fazer isso, é rapidinho, que é só copiar a cola lá, vamos fazer aí.
tá? Tá que o test thread está aqui. Aí eu só vou interromper aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Olha só aqui como é que vai ficar, ó. Então, o primeiro aqui, test threads, né? Ó, igual a gente fez lá, ó. Né? Ele tem aqui o construtor, né? Tá, eu já botei esse código lá também. E aí, olha só, quer ver? Eu vou rodar primeiro, só para vocês. Não, aqui esse aqui é a versão que eu já fiz alterada. E aqui, quando você rodar, ele vai fazer o quê? Tá? Eu quero que. Ah, tá. Deixa eu me consertar aqui. Uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem é embaixo desse bjoin aqui, botasse isso aqui, ó. System out println thread py terminada. Para ficar aqui igual o que vocês estão fazendo, que eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Deixa eu comentar isso aqui primeiro. Vamos botar aqui o n igual a 5, que é o que está lá. E aí vocês vão ver, ó. Olha só o que vai acontecer. Então, vamos lá. CD, downloads, peraí. Para aumentar o tamanho aqui. Então, vamos lá. Java C-CP ponto asterisco, tá? Caramba, a gente conectava, esqueci o ponto de vírgula, né? Ah, mas hoje eu estou meio burrinho, desculpa, né? Acho que depois que acostuma com Python é triste, né? Não bota mais tipo, nem nada, acha que o trem. Vai botar aqui agora, ó. Java ncp ponto corrida threads. Olha só o que ele vai fazer, ó. Aí ele rodou, tá vendo? Thread A1, B1, thread py terminado. Como o número lá é aleatório, mesmo a thread A começando primeiro, dependendo de como é que for o número aleatório que ele gera lá, a thread B tem hora que ela pode terminar primeiro. Quer ver? Ó, vamos rodar, ó. Vai ter uma hora. Ah lá, ó. Teve uma hora que ela terminou primeiro. Tá vendo? Tem a hora que ela termina primeiro. Tá? Tem a hora que ela termina primeiro. Porque lá, como aqui dentro, ó, ele gera o número aleatório, mesmo a thread A começando, sendo iniciada antes da B, como ali gera o número aleatório, tem horas que a thread B termina primeiro que a thread A. Tá? Então, aconteceu aqui. E uma coisa igual que eu pedi, botar, ó, embaixo do bjoin, thread py terminada. Então, vocês olham que o que acontece quando tem o join? A thread py termina sempre que o A e o B terminam. Não importa a ordem, mas depois que os dois terminam, a thread py termina. Tá vendo? Sempre. Aí, o que acontece se eu comento o join? Só para vocês verem que vai acontecer que aquilo que eu falei para vocês. A thread py, ela vai terminar antes da A e B terminar. Quer ver? Comentei, né?
asterisco.java. Aí, olha só. Agora, ó, a thread Py termina, tá vendo? Antes do A e do B. Porque eu comentei o adjoin e o bjoin. Tá vendo? Ele não espera a thread A e B terminar, tá vendo? Ele não espera. Não, ele não espera mais. Thread Py, tá vendo? B1, tem hora que é A1, B1, mas ela não espera. Se eu não tiver o adjoin e bjoin, ele não espera terminar. Então, para vocês verem isso. Tá? Mostrar os imports. Então, aqui eu só usei aqui Java-util, só. No Corrida Threads aqui. Só Java-util asterisco, só. Aqui, qualquer coisa, eu já botei o código lá. Uma coisa que eu também pedi depois para vocês fazerem, que já está também no código, é o seguinte, presta atenção. Algo que eu falo, que é quando eu fui aprender esse lance de threads, uma coisa que eu custei para entender foi o seguinte. Isso aqui, ó, quer ver aqui? Um run. Isso aqui não é um método? Então, eu queria passar um parâmetro aqui, né, para ele. Aqui, né, que como ele vem a partir do start, lê. A thread não aceita passagem de parâmetro aqui. Se você quer passar algum valor para a thread, ela só passa pelo construtor. Então, aqui eu estou dando um exemplo para você digitar o número de iterações. Por exemplo, se eu não quiser aquele fixo igual a 5, igual está na apostila, aqui, ó, se eu olhar na apostila, o número aqui está fixo aqui no for em 5. Aí, o que eu tenho que fazer? Preste atenção. Eu tenho que criar. Ó, aqui, você vê que eu criei um atributo que vai na classe da thread, que vai receber o valor que eu quero. Então, eu passo o n aqui como parâmetro no construtor, e eu faço aqui this n, ou seja, que é o n do atributo, recebe o n aqui do parâmetro. E aí, aqui, quando eu executo run, quando eu boto o n, ele roda o n do atributo aqui, entendeu? Que foi lido no construtor. Então, a única forma de você passar valores por uma thread é através do construtor, tá? Um trem que eu, no início, quando eu estava aprendendo lá atrás, eu custei para entender. Rapaz, mas se o run aqui é um método, né? Por que eu não posso passar parâmetro? Tá? Porque, por definição, esse método aqui, run, lá, ele aqui é void. Ou seja, eu não posso passar parâmetro nele. Ele não aceita. Então, eu só posso passar dados para uma thread através de construtor. Aí, como eu fiz essa alteração aqui, olha só, se eu for agora, ó, compilei, agora eu vou executar. Ó. Aí ele pergunta, digite o número de iterações. Quero 10. Aí ele vai rodar. Aqui ele não está fazendo de 0 a 4, agora ele vai fazer de 0 a 9. Ó. Tá vendo? Né? Tá? Aí ele fez. Tá? Por quê? Aí a thread ela executa o número que eu quero, mas aí eu tenho que passar os dados para a thread pelo construtor. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? Gente, esse código aqui tá lá, quer ver? Eu vou até. Tá?
Então, a principal dica também desse lance aqui de thread é isso, que você passa parâmetros para a thread através do construtor. Tá? Bom? E uma coisa, gente, pelo menos, né? Cadê aqui? Tá. Beleza, valeu, Guilherme. Que, ó, igual uma coisa também que é legal dessa questão de threads, cara, é que, por exemplo, eu uso muito essa questão também de threads, vamos dizer, se você está executando numa máquina, por exemplo, essa que tem vários cores, qual é o legal? Que o sistema operacional escalona e aí você pode simular como se fosse, vamos dizer assim, como vai uma computação paralela, tá? Na tua máquina, e você consegue ganhar desempenho, entendeu? Então, se você, por exemplo, quebrar, por exemplo, quero fazer uma pesquisa num vetor que é um vetor muito grande, por exemplo, eu posso quebrar de modo que cada thread procura num pedaço. Por exemplo, só para vocês terem ideia. Entendeu? Então eu posso fazer, cara, esse negócio de thread, ele é bem legal, você consegue fazer bastante coisa interessante aí de programação avançada usando thread. Deixa eu ver, parece que o Guilherme está digitando alguma coisa aqui, vamos ver. Não, sabe o que é? Por que não precisou importar? É porque quando eles estão no mesmo diretório, tá? Ele reconhece pelo nome. O Java, nesse caso, ele é espertinho nesse sentido, tá? Por quê? No Python, ele importa porque o Python ele é interpretado. E aqui, como ele criou também aquele ponto .class, ele tem esse binário intermediário, entendeu? E se tiver aquela... por isso que na hora que executa, você viu que eu botei aqui, ó, Java menos CP ponto. O que é esse CP ponto? Class path. Então, ponto, eu estou dizendo o quê? Que a princípio as classes que esse código vai executar, está tudo aqui no diretório local. Se eu quisesse, eu poderia fazer igual aquela variável de ambiente path e botar diretório local e mais outros diretórios que ele saía procurando. Tá vendo aqui que esse menos CP? Esse menos CP significa class path. Então, eu estou dizendo que, a princípio, como eu botei ponto, eu estou dizendo, ó, todas as classes que eu vou precisar estão aqui no meu diretório local. Entendeu? No Java. Tá? Não sei se conseguiu te explicar, Guilherme. Tá? Valeu. Bacana. Tá? Porque esse comando aí já dizendo classpath já ajuda nisso aí. Aí eu não preciso indicar dar o import igual é no Python. Agora que eu entendi porque você também está perguntando do import, é porque é verdade. No Python, mesmo que esteja na mesma pasta, se eu não der o import no outro código, na outra classe, ele não reconhece. Entendeu? Mas aí no Java, como ele tem esse menos CP aqui, isso já ajuda. Bacana? Então, gente, para a nossa aula de hoje era isso. Eu vou até interromper aqui a gravação aqui.